Olá, senhores. É uma honra estar aqui novamente e eu tenho a grata satisfação de estar hoje aqui com o Roberto Moita, um arquiteto de vanguarda aqui no Amazonas, mas eu tenho uma curiosidade antes de qualquer coisa. Nós fizemos uma troca. O Moita é um cearense que mora em Manaus há 31 ou 32 anos e eu sou um amazonense que mora em Fortaleza. Então ele trocou o mar pelo verde e eu tive que trocar o verde pelo mar e tá tudo certo assim, não é isso, Moita? Maravilha, sim. São dois lugares incríveis do Brasil, né? Que igualmente merecem nosso carinho e nossa atenção. Eu gosto muito de Fortaleza também, tenho amigos, família lá, a gente sempre volta à terra. Mas eu sou hoje um amazonense ou um amazônida de carteirinha. Eu sou um apaixonado por Manaus, pela nossa região, pela nossa natureza. E eu diria que o Rio Negro é tão incrível quanto o Oceano Atlântico. Eu tenho uma frase, Moita, que eu criei essa frase, eu soltei essa frase há muitos anos e ela faz sentido para mim, que eu digo o seguinte: o rio corre no coração do amazonense. É verdade. Eu acho, né? O orgulho que se tem do rio. A gente vai falar muito sobre isso, porque por acaso, o projeto que você é pai nosso está à margem do Rio Negro, né? Está muito próximo dele. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria, para quem não conhece, né, o Moita, além de um grande arquiteto de vanguarda de Manaus, o Moita também teve à frente aqui do Implurb. Então, não é só uma pessoa que projeta e cria ambientes onde as pessoas vão fazer lá. Ele conhece muito da história da cidade por ter ficado à frente de um órgão público. Sim. Isso faz muito sentido, não faz, Moita? Faz sim, faz. Manaus é uma cidade difícil, né? Uma cidade que cresceu sem planejamento e continua sendo um grande desafio para todas as administrações. Quando tivemos lá em 4 anos, a gente chegou com uma leitura muito clara, um diagnóstico da cidade e procuramos desenvolver algumas dessas potencialidades de Manaus, né? E eu tenho muito orgulho porque a gente ofereceu o nosso conhecimento e a nossa expertise e a nossa visão sobre como melhorar a cidade, mas a cidade também me deu muita informação, me deu muitos ensinamentos, inclusive da sua resiliência, da sua capacidade de regeneração, mas também das suas dificuldades, né? Que é natural. E do jeito que você fala, às vezes vai passando um filme na minha cabeça. E eu me lembro aqui, o Moita, ele tem um escritório que fica num bairro central. É no Vieiral ainda? Isso. Num bairro central e tem uma arquitetura completamente disruptiva, eu acho, sabe? Você vai entrando e você é meio que seduzido no escritório dele de arquitetura. Você vai passando até chegar na sala de reunião, que lá que você é realmente sequestrado, sim. Você vai passando pelas pessoas trabalhando e você tem aquele ambiente de arquiteto, de criação, com todo mundo com muita planta e tal. E no final, você chega numa sala de reunião que tem uma mesa como essa, uma televisão no fundo, assim, com uma diversidade muito grande de arquitetura, onde você olha para um jardim e quando você vê em 20 minutos, você está debruçado, parece que você está na sala da sua casa. Né? E uma das coisas que é muito claro é que uma das primeiras reuniões que a gente teve, aí eu vou te confessar uma coisa que é incrível, eu nunca tinha visto aquilo. Hoje, mais, porque o Dr. Tarcílio tem um viés muito parecido com o seu, a gente estava discutindo qualquer coisa que eu não lembro o que é. Aí você falou: Tony, peraí, só um minutinho, eu já estava toda à vontade lá. Você falou que eu sou a moda antiga. Fulano, me traz uma folha de papel manteiga. Você ainda faz isso? Faço, claro. Aí você pôs uma folha de papel manteiga assim em cima da mesa, pegou um lápis que estava em cima e falou: Tony, você tá falando disso? E quando você começou a desenhar, eu falei: ele tá fazendo uma planta na mão dele assim, será? E você foi puxando. A sensação que eu tinha, que era a tua tranquilidade para fazer aquilo, e aí passa o teu know-how, era mais ou menos assim, quando você pega um menino de 10 anos e fala assim: desenha o sol pro tio ver. Ou seja, ele faz uma volta, assim, um círculo, puxa os traços e fala: tá aqui, é um sol. Você desenha uma planta na minha frente em 2 minutos do produto. Não, a gente faz isso. Falei: gente, que loucura. E isso aí é o Moita, gente. A gente vai falar de um projeto em que esse homem tem essa capacidade de fazer isso, e com uma equipe. Eu acho que era eu, você e o Jalmini na sala, nesse dia. E a gente vai falar um pouquinho disso e a gente vai entrar nessa história. Mas antes disso, como é que você vê, ao longo desses 30 e poucos anos, como arquiteto em Manaus, como você vê a mudança desse comportamento de moradia em Manaus? O que mudou? O que está diferente hoje do que era antes? Como é que você tem que ter um olhar antes de criar um projeto?
Manaus, eu acho que tem uma grande transformação nos últimos 15 anos, porque a população de Manaus passou a ter mais referência, passou a viajar mais, tanto para fora de Manaus, dentro do Brasil, como para o exterior. Então você tem um movimento de um público mais exigente, um público que tem mais referência do que é alta qualidade, do que é qualidade de vida, né? Então, isso traz um grande desafio para o mercado imobiliário, dele se reinventar, dele se reposicionar para seguir conquistando e encantando os clientes, né? Isso para a gente é sempre um desafio. A cada projeto, em cada endereço em que a gente vai pensar um novo edifício ou um condomínio de edifícios, a gente se propõe a essa reflexão do repensar, da inserção desse projeto naquele contexto especial. E aí entra as condições de trânsito, as questões do bairro, a oferta de serviços e comércio, a oferta de lazer, as conexões com esse entorno. Porque a boa arquitetura é aquela que pluga na cidade e pluga no bairro e faz dele uma relação de dois fluxos, de ganho e de troca, né? E de sinergia. Então, isso tudo exige que se parta da perspectiva urbanística. A perspectiva urbana é como se a gente estivesse, a cada projeto, ouvindo a comunidade. E isso, às vezes, não precisa nem de pesquisa, é só ter o olho treinado. É esse olho que se debruça sobre a cidade, sobre o entorno imediato, e dele extrai as melhores indicações de como se criar essas conexões adequadamente. Entendi. Quando você fala isso, eu só consigo... porque eu acho que eu sou meio apaixonado pelo Vision. Eu sempre gostei. Depois que eu vi aquela esquina, e a gente estava antes de começar aqui falando que toda esquina é o quê? Toda esquina é finita. Pois exatamente. E sempre é uma coisa única. Finita, as esquinas são finitas. As cidades têm poucas esquinas em relação ao número total de imóveis, né? Então a esquina por si só já é um evento, já é uma coisa especial. É um local onde as pessoas cruzam, onde e você tem mais frente de terreno também, né? Eu sempre faço com a conta simples. Você pega um terreno de 15 por 30 no centro de quadra, ele tem 15 metros de frente. Numa esquina, esse mesmo terreno tem 45 metros de frente. Ele tem 3 vezes mais frente. Então, as esquinas são lugares muito especiais. São lugares onde a vida acontece com mais intensidade. Isso é uma leitura... É esse viés urbano de entender como que a gente tem na cidade esses arquétipos, né? Esses conceitos, né? Como eles se aplicam na hora de pensar melhor um projeto. E isso que você está falando, eu não tenho como não pensar na esquina do Vision e na Ponta Negra. Ontem eu fui jantar com a minha mãe e ela me convidou para ir num lugar chamado Sunset, que é um ambiente criado naquela antiga casa, que foi um dia Papagaio, que hoje eu acho que Casa Zezinho Correia, não é isso? Isso. E eu fiquei sentado ali e eu falei, olha só, era de noite, mas se fosse de dia eu tava vendo o rio. E eu me lembro, olha essa transformação, Moita. Alguns anos atrás, a cidade era voltada para o asfalto. Você ia naquele amarelinho, que eu acho que ainda resistia, onde você ia ver as pessoas dançando boi e você ficava de costas para o rio, de frente para a rua. E hoje, a Ponta Negra, de uns anos para cá, passou por uma intervenção em onde a gente voltou a Ponta Negra para o maior patrimônio que a gente tem, que é o Rio Negro, e o Vision é na esquina onde começa toda essa transformação. É impressionante. Exatamente. Esse trabalho nós começamos em 2010 para a Prefeitura de Manaus. O redesenho do Parque da Ponta Negra, que a gente chamou de Nova Ponta Negra, né? Então, nós criamos várias plataformas mirantes que se ligam. Você hoje consegue chegar quase dentro d'água. Na enchente, esses mirantes são umas plataformas que literalmente estão dentro d'água, né? A coluna final toca na água. E criando todo esse novo desenho do calçadão, de maneira que ele se voltasse para o rio e para aquela mata ciliar que está entre o rio e o parque, né? E a Casa Zezinho Correia é um projeto anterior de um grande arquiteto, um grande amazonense, o Zé Henrique Bento Correia,
Bento Rodrigues, desculpe, José Henrique Bento Rodrigues, que tem essa conectividade toda. É um prédio que é um grande varandão voltado para o Rio Negro, né? Quanto você já... Isso eu acredito que o Vision nasceu, a ideia do Vision nasceu muito próximo de toda essa transformação futura. Ela não existia ainda. Você pensava-se nisso. O projeto do Vision foi criado no momento em que esse parque estava começando a ser discutido com a Prefeitura de Manaus. Hoje, o projeto é uma realidade. E aí eu queria entender assim, Moita, quando você viu essa esquina, aproximadamente 4.000 metros quadrados, é o que a gente tem naquele terreno, qual foi o desafio para começar a pensar? Assim, eu acho uma responsabilidade muito grande. Porque quando você quer vender o Amazonas pelo mundo, e isso aqui é o olhar do mundo, a gente está no pulmão verde, né? É impressionante como todo mundo olha para cá. O Amazonas, a priori, ele era vendido uma foto icônica, que é o Encontro das Águas e aquele barquinho navegando no meio. Se você botar no Google aí, o que representa o Amazonas, essa foto ela vai estar em voga. A segunda é o projeto mais pomposo da Belle Époque, que é o Teatro Amazonas, na frente do Largo, que foi Exatamente. que é. A terceira foto é a vista da Ponta Negra, Rio, cidade. E onde o Vision, ele tá exatamente na esquina, ele se ressalta, virou um cartão postal da cidade hoje. Quando você tinha visto esse terreno, como é que você começou a pensar nesse projeto que ficou essa beleza hoje? Então, o Vision, ele fica nesse entroncamento, né? Que se transformou num entroncamento celebrado, no momento em que deixou de ser uma simples esquina e passou a ter a grande rotatória com o espelho d'água, com fonte. E então, é uma esquina que ganhou, vamos dizer, uma qualidade a mais, que foi a implantação da rotatória. E o terreno do Vision não é um terreno retangular, é um terreno em cunha. Ele tem uma curva. Né? E essa curva inspirou a curva do prédio também. Existe um shape, uma modelagem dessa esquina inspirado nessa curva, que é uma curva urbana. Então, ele é um prédio que se criou a partir do desenho da própria cidade. E ele se coloca naquele ponto como um articulador dessa relação da floresta que está para trás. Ali tem uma grande reserva, né? E do Rio Negro que está para frente. Então, os apartamentos se alternam com maior ou menor visão, de frente ou de lado, ou com visão bilateral Floresta-Rio, né? Então, esse ponto de interseção da cidade foi uma inspiração muito forte. Eu percebo muito capricho ali, de onde foi localizada a piscina, por que ela está naquela altura. E eu me recordo, inclusive, de conversar com os clientes na época e falar, você está vendo que aqui na frente a gente tem a linha de fio elétrico que passa na frente? Quando nós entregarmos, essa linha vai descer e nós não vamos ter nada. E hoje aquilo tá ali, sabe? Eu fiquei muito emocionado quando eu fui para ver o projeto, como ficou no final. Porque a gente vê todo o esforço que a gente teve de construção, toda a história e a trajetória de construção desse produto, a beleza da plástica que continua ainda, e eu acho que vai ficar por muitos anos ainda, uma plástica atual. É um prédio muito próximo do Rio, num lugar incrível, para quem procura estilo de vida, porque você está na Ponta Negra, você sai desse perímetro urbano. A Ponta Negra passou por uma intervenção bacana e, sinceramente, o prédio ficou melhor do que aquilo que a gente prometeu, na minha opinião. Sem dúvida. A obra do Vision, vocês estão de parabéns, ela supera as expectativas, de fato. Esse cuidado, por exemplo, de fazer desaparecer todo aquele cabeamento, né, que era um obstáculo na paisagem, como que poluía a relação daquela área de lazer com o rio, né? Que, aliás, em muitas áreas da cidade, essa fiação, ela de fato cria uma experiência desagradável, né, de visão da cidade. Tanto que em vários lugares icônicos da cidade, nas proximidades, por exemplo, do Largo São Sebastião, Teatro Amazonas, como você citou, alguns hotéis fizeram isso também, enterraram a fiação, né? É um gesto de capricho que se tem, exatamente de quem não está olhando só para o empreendimento, mas de quem sabe que essa relação com a paisagem é tão importante quanto o empreendimento em si, né?
como que você agrega valor a uma experiência do cliente, né? E isso hoje é muito relevante para todos nós no mercado imobiliário, essa compreensão de que a gente produz lugares para as pessoas e a gente tirar desse princípio, né? O melhor que a gente puder. Então, essa relação sensível da relação que os edifícios têm com a cidade e que vai desde as questões de acesso, de entradas e saídas seguras, a aproximação, a relação com a paisagem imediata, com a calçada, não é? Criar calçadas caminháveis, calçadas que sejam uma experiência agradável para as pessoas que só passam na frente dos edifícios, né? Então é isso, essa perspectiva de uma inclusão da experiência das pessoas no desenho dos lugares, eu acho que é algo extremamente alvissareiro e animador para todos nós da indústria imobiliária, seja arquitetos, incorporadores, nos irmanando nessa perspectiva de entregar as melhores experiências. Esse negócio da calçada que você falou é a gentileza urbana, né? Que as pessoas... Mas se eu sou idoso, eu posso caminhar. Se eu for um cadeirante, eu também posso circular pela calçada, porque eu consigo ter essa acessibilidade, eu consigo ter prazer em andar, porque eu não tenho um desnível no que eu estou fazendo. E outra, e que está muito em voga, é esse conceito biofílico. Isso a gente não precisa nem falar. Nós estamos na frente de um... pulmão verde, que é incrível, né? Então você tá no Vision, você olha para trás, para o lado, você vê um verde com uma imensidão incrível. Você olha para o outro lado, você vê o rio. E é impressionante quando a gente vê o pôr do sol no Amazonas, porque é um pôr do sol que o que acontece no céu é o que acontece na água, né? Ele vira um reflexo. E o Vision, ele tem isso, senhores. Ele tem... como ele não tem uma frente, né? É um prédio que não tem frente. É um prédio que... Tem várias frentes. Do ângulo que você olhar, ele tá de frente. Então, onde é o lado do Vision? Onde você quiser. Depende da posição que você tá na torre. Então, é o único prédio, pelo menos que eu conheço da Ponta Negra, que você consegue ter apartamentos que tem visão do rio, que é o lado que tá voltado para a ponte, e de tarde ele não pega o sol. Do outro lado, não é que ele pega o sol, é que ele tem o pôr do sol, que é esse que eu tô falando. Então ele é um produto... Que é um cartão postal, né? O pôr do sol na Ponta Negra já foi elencado aí por um determinado site, ano passado, como um dos sunsets mais lindos do Brasil. E não tenho dúvida disso. Os tons de rosa que surgem nessa época, especialmente do verão, eles são totalmente icônicos, são sunsets maravilhosos, assim, realmente um conjunto de tons, né, que são incríveis. Também ajudado por essa natureza, por esse céu limpo, né? Nós vivemos no meio desse mundo de floresta. O ar aqui é outro. O ar é diferente. O ar é né? outro, Existe a umidade também, que ela também faz a luz se propagar de uma maneira diferenciada, né? Esses grandes conjuntos de rosados é também parte da umidade relativa do ar, que é altíssima, acima de 90%. A gente respira água aqui, né? Eu tento, às vezes, como o Brasil é muito dimensionado, a gente tem uma realidade no norte completamente diferente da realidade do Nordeste, do Sudeste, com a do Sul. São vários países que falam português. É verdade. Não é? E uma outra coisa também que me deixou muito confortável no Vision foi o capricho que vocês pensaram no lazer que se transforma, porque nós temos um ambiente que é meio que uma área gourmet e ela integra com a frente, que tem contemplação com o pôr do sol e logo depois a piscina, que tem mais uma curva onde sobressai um pouco para frente, na frente do rio. Esse conjunto ficou muito forte quando ficou pronto, porque é o lugar que você senta e por onde você olha, você se sente conectado a todos os lugares, usando aquilo que você quer, e por mais que você não esteja em todos os lugares, você se conecta com quem está no outro lugar. E isso é uma sensação de paz, e eu entendo mais do que isso, Moita. Como um corretor de imóveis, como alguém que respira o mercado imobiliário, existe uma concepção muito diferente entre exclusividade e conceito. Existem produtos que são conceitual. Mas você não consegue conceituar de forma muito clara uma Mont Blanc. Ela é uma exclusividade. Você não consegue conceituar o que é a exclusividade de ter um Porsche. Então, quando você tem uma torre única,
você começa a ter uma exclusividade em qualquer lugar que você está. Uhum. Se você tem uma torre única numa esquina, ela começa a ter um conceito muito mais forte. Se você tem uma torre única numa esquina que está num bairro planejado, de frente para o rio, que é patrimônio da humanidade, que é vendido pelo mundo inteiro, você tem uma outra responsabilidade. E eu acho que o Vision ele tem tudo isso num lugar só. E eu achei, assim, vocês estão de parabéns. Eu achei que ficou uma obra-prima. Espero que a gente faça outros trabalhos como esse, que você continue sempre brilhando. E eu queria entender de você hoje, o que que o Moita tem visto de crescimento nessa cidade, para onde ela vai, o que que a gente tem que fazer daqui para frente, como que tem que ser o olhar do arquiteto, em vista de tudo isso que mudou. A gente teve pandemia, a gente teve uma série de mudanças. Eu venho em Manaus e vejo a mudança da cidade. Eu falo, gente, mudou tudo. Como é que você vê o caminho daqui para frente? Então, a pandemia reacendeu um desejo antigo do amazonense. Todas as pesquisas, desde quando elas começaram a ser feitas, que eu vejo de 25, 20, 22, 23 anos atrás, elas apontavam que mais de 60% dos consumidores, dos clientes em potencial, desejavam morar em casa ao invés de apartamento. E durante um bom tempo antes da pandemia, muitas pessoas foram se convencendo pelo apartamento. Porque o apartamento tem vantagens na vida contemporânea. Praticidade, você tem áreas de lazer grandes, disponíveis, você tem uma série de atributos. Na pandemia houve uma revalorização das casas, por causa da experiência traumática de que as áreas comuns dos apartamentos, dos prédios fecharam. Mas isso foi transitório. Isso ainda, Manaus ainda tem uma onda muito grande de obras de casas. Então eu vejo que a gente precisa, nessa retomada da pós-pandemia, a gente redesenhar os apartamentos para que eles consigam incorporar talvez coisas que tem nas casas. A gente precisa fazer apartamentos mais acolhedores, com varandas maiores, com um desenho que ele tenha o melhor do apartamento e o melhor da casa. Eu acho que essa... porque está claro que a vocação da verticalização ela é irreversível e ela é, digamos assim, necessária até, para que a gente contenha a expansão horizontal das cidades. O espraiamento em qualquer cidade é letal para suas funcionalidades. A gente precisa de cidades mais compactas, precisa conter esse espraiamento. E é claro que quando você cria vizinhanças mais densas, você cria um hub de possibilidades maiores. Mobilidade urbana, você está falando? Melhora a mobilidade, o comércio e o serviço se fortalece daquela região, né? Você passa a ter uma oferta maior e de melhor qualidade e mais sustentável também. Diminui os deslocamentos, porque você passa a criar, e Manaus já tem isso, alguns bairros têm uma razoável autonomia do dia a dia, do cotidiano, né? As escolas já não estão mais só num lugar, você já tem escolas... A Ponta Negra passa exatamente por isso que você está falando. A Ponta Negra é um bairro em franco desenvolvimento, né? Nesse sentido de ganhar maior autossuficiência, vamos dizer. A Ponta Negra a gente podia, para usar uma expressão que todos conhecem, ela podia ser entendida como a nossa Barra da Tijuca. Exatamente, no Rio de Janeiro. Que durante muito tempo ficou extremamente dependente ainda da Zona Sul, era um local quase que só de moradia, mas com o adensamento ela foi ganhando vida própria. Autonomia, ganhando autonomia, musculatura. Autonomia operacional, funcional, né? Então, a Ponta Negra está ganhando cada dia mais novos núcleos de comércio, de serviços, espaços para escritórios, e também, e com isso, quebrando vamos dizer, essa dinâmica da dependência em relação a outros bairros. Então, algumas pessoas até que moram para lá já elegeram e levaram seus escritórios para perto de casa, o que facilita imensamente, porque também há essa oferta de espaços para escritórios, né? Tanto lojas quanto escritórios para prestadores de serviço, empresas em geral, espaços corporativos. Sim. Então, esse desenvolvimento do bairro é extremamente interessante, porque é dessa maneira que a gente, inclusive, melhora a mobilidade, tornando a mobilidade urbana em geral, tornando menor a dependência do trânsito entre regiões da cidade, né? Porque quando você tem uma região desassistida de comércio e serviço, é natural que ela fica
exportando o tráfego e importando o tráfego permanentemente. Os seus moradores precisam cruzar a cidade para conseguir resolver o seu dia a dia, né? E o dia a dia é levar os filhos na escola, é se divertir, é ir no cinema, é fazer as compras de alimentos e bebidas, é poder ir fazer compra dos itens de vestuário, é ir no cabeleireiro, é ir no dentista, é visitar, é ir na academia, enfim. Essas relações do cotidiano que a Ponta Negra cada dia mais ganha maior musculatura, maior diversidade de oferta e, portanto, maior autonomia. E eu vi isso com muita clareza agora. Como eu fui lá na Casa Zezinho Corrêa, que é a Ponta, eu comecei a ver o polo gastronômico como ficou forte nessa região. Uhum. Os offices que estão ali perto, né? As pessoas começaram a trabalhar. A oferta educacional dessa região, quantas escolas estão aqui, Uhum. quantos serviços estão voltados para ali. E o que é mais legal, senhores, olha só, a gente tem um condomínio em Fortaleza chamado Living Resort, que eu costumo falar que as pessoas vão para lá para se sentir de férias. A Ponta Negra não é muito diferente. Ontem, enquanto eu estava jantando ali, e eu me desloquei do Vieira Alves, onde eu estou hospedado no hotel, para ir até lá, e as pessoas vão para Ponta Negra para contemplar aquela beleza no seu lazer. Então elas saem de outro lugar da cidade para andar de bicicleta na Ponta Negra, para caminhar na Ponta Negra, para tirar foto, para levar o pet para passear, para comer alguma coisa. E quem mora no Vision desce de chinela havaiana para fazer isso. Olha que qualidade de vida. Então, você não está só morando num cartão postal da cidade, você tem um estilo de vida. Porque já te permite, não só por morar ali, porque você vai ter a poucos metros um endereço e um cartão postal onde as pessoas vão ter o seu lazer, é onde você mora, com toda a oferta de serviço. Então, o produto ficou primoroso porque todo o entorno mudou. E aí, é um projeto encantador. Então, você que não conhece o Vision, eu acho que a gente ainda tem algumas unidades lá, as últimas unidades, pouquíssimas, porque o projeto já está com todo consolidado, mas vai conhecer o projeto, ele ficou incrível, é encantador, assim, como um entusiasta da colmeia, eu fico vibrando quando a gente entrega um produto, que a gente olha e fala, uau, que bacana, como foi bem concebido, como os arquitetos conseguiram entender a mensagem, como a gente conseguiu transformar aquela ideia do arquiteto em algo concreto, e quando a gente vê que a região ajudou também. Então a gente tem uma conjuntura de fatores ali que vai ser motivo de orgulho para nós por muito tempo, e espero que eu tenha a oportunidade de ver você naquele papel manteiga desenhando outras vezes, muitas plantas, naquela sala que a gente é abduzido, para que a gente possa pensar em produtos como esse. Maravilha. Moita, você pode se despedir, deixe sua mensagem. Tem um monte de cearense, aí, ó, amigo seu, contemporâneo que está aqui, vai rodar também no Amazonas. Fica à vontade. Ótimo. Então, eu quero agradecer a oportunidade desse bate-papo tão agradável, tão energizado, né? Com uma pessoa inteligente como você. Obrigado. Agradecer o espaço da Colmeia para falar um pouco do nosso trabalho, das nossas visões da cidade, das visões do mercado, né? E nos colocar aí à disposição para outros diálogos, outros entabulamentos, porque o mercado é muito dinâmico e está sempre nos desafiando na superação, né? Eu vejo a arquitetura tem um papel importante de conseguir fazer as leituras adequadas dos cenários, e aí entra o cenário econômico, legislação, a visão da cidade, o olhar do cliente, porque enquanto eu como arquiteto estou conversando com o incorporador, eu preciso entender que ele é só um veículo, nós dois, os dois lados, arquiteto e incorporador, são veículos somente, e nosso produto final é para o cliente, é para as pessoas. Então a gente tem que mobilizar esses corações para eles tomarem a decisão de vir fazer a compra, ajudar a viabilizar o empreendimento, e depois são eles que vão dar vida, né? Então esse olhar para além do negócio, eu acho que é uma grande chave do mercado imobiliário contemporâneo. É a gente entender que a nossa missão tá lá fora, está na massa de clientes em potencial, e que é deles, e é da escuta deles, das mudanças do estilo de vida, da evolução do ser humano, dessa jornada que a gente chama de jornada civilizatória, né? Que no pós-pandemia, de alguma maneira,
nos deu a oportunidade de olhar tudo isso de uma maneira mais atenta e mais cuidadosa para essa condição do ser humano, para esse ser humano que nasce ou que se reinventa permanentemente, para as novas gerações também, que vêm com outra perspectiva da vida, um outro olhar até diferenciado das gerações anteriores, né? Então, essas alterações geracionais, toda essa dinâmica é um grande caldeirão, vamos dizer, que está permanentemente a nos inspirar de fazer esses produtos para as pessoas, que no final a arquitetura tem uma missão de materializar isso tudo, de transformar esse conjunto de expectativas, ansiedades, oportunidades, desejos em coisa, em edifícios, em gerar materialidade para isso tudo, né? Isso aí. Tá vendo só? Manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo, quem sabe faz ao vivo. Moita, um prazer ter você aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Senhores, foi uma honra.